se tu pegasse um cara que no século passado cometeu o João cometeu um homicídio contra José. O José morreu indignado. Aí o José não aceitou a morte e agora ele viu que João renasceu. E José ainda, o assassinado, continua no espiritual. Ele enxerga o cara que assassinou ele da mesma forma como ele enxergava naquela época. Aí agora esse cara ele tá aqui, quer atrapalhar a vida do cara que assassinou ele. Dependendo da religião, vai chamar esse cara de demônio. Não. Sim, ele vai ser, entre aspas, o demônio na vida dessa pessoa. Mas não necessariamente precisa ter essa identificação. Alguém pode chamar ele pode acontecer de várias formas. Aí eu volto na história da frequência espiritual. A frequência espiritual, se a gente permite, ele se comunica, ele interfere. Um espírito inferior não consegue contato com alguém que está numa vibração alta, que está próximo a um espírito elevado. E aí é praticando a caridade, fazendo coisas boas, sendo um bom filho, sendo um bom marido, sendo um bom amigo. Isso é a prática, na prática, o que é estar num nível vibratório elevado. Então, isso impede, se tu está num nível vibratório elevado, que é bem fácil sair. Pode estar tudo bem, e acontecer alguma coisa e o teu nível vibratório desce na hora. Bateu o dedo naquilo. Ficou com raiva, ficou irado, brigou, fez qualquer coisa, já desceu. Quando desce, abre o canal para a sugestão espiritual de alguém que diz, vai, faça. Como se fosse um elevador, desse elevador que os caras estão falando. Porque aí, quando eu estou num nível vibratório bom, alto, eu estou comunicando com um espírito superior, estou ouvindo a sugestão dele e estou aprendendo com ele. Se ele disser para mim, não ultrapassa agora porque tu está numa curva, eu vou ouvir ele sussurrando. Se eu tiver num nível vibratório inferior, se eu estiver brigando com alguém, fazendo qualquer coisa, colocando a minha vida e a vida das outras pessoas em risco, e fazer isso mesmo assim, é porque eu não estou nesse nível vibratório. Aí ele está gritando para mim não fazer e eu não escuto. E o espírito inferior está sussurrando e eu estou ouvindo ele. O espírito ele só se comunica sussurrando, dando ideias no caso, ou ele se comunica possuindo uma pessoa. Ele pode possuir uma pessoa e movimentar perna, mão, braço? Não, possuir não é dessa forma como a gente vê em filmes. É a aproximação que eu estou falando. Essas possessões que... Ele sugere, ele interfere nas decisões assim, mentalmente se aproximando da pessoa e conseguindo esse contato. Ele entrar e fazer coisas, matar alguém, essas coisas, não. Só a interferência é assim, ele se aproxima da pessoa e sugere tudo para ela. Praticamente ele toma conta da vida dessa pessoa nas decisões erradas que ela vai tomar. Essas pessoas, então, que às vezes acontecem de estarem possuídas, dobrar a força, por exemplo, uma mulher fraca, dobrar a força de 3, 4 anos não conseguir segurar e ter uma voz masculina e dizer que está possuída, isso aí não acontece, então, no espiritismo? No espiritismo não, as manifestações são todas assim. Eles vão se comunicar, eles podem chegar no médium e dizer eu quero destruir essa pessoa, quero fazer isso, quero fazer aquilo, escrever. Possessão do espiritismo não existe. Não, ela pode existir, mas é no nível de interferência direta do espírito, é essa sugestão que eu estou falando. Sugestão, seria só sugestão. A possessão para o católico é aquela possessão do exorcista. Exatamente, que é um demônio que desce no corpo de uma pessoa, enquanto ele está ali, aonde foi parar o espírito? Cara, mas olha que interessante, cara. Na visão do católico, não ocupam o mesmo espaço. Na visão do católico, ele chama aquilo lá de possessão demoníaca e vai fazer um exorcismo. Então, na visão do espiritismo, que tu acredita, daquela forma lá não é nenhum nem outro, não é um demônio
E também a pessoa não está possuída, porque não poderia... Dentro das categorias de... Então não existe poderia. exorcismo. Não existe exorcismo, não está tirando ninguém de dentro. Porque assim... Pode estar afastando quem está dando mau conselho, mas... Porque assim, ó, o que Mas seria, aí, teoricamente... Vai enxergar o que ele está procurando, se ele não vê que a pessoa está possuída. Eu posso só teorizar sobre exorcismo, porque eu não sou E exorcista. teoricamente a pessoa está praticando um teatro. Mas vamos supor que o exorcismo seja o seguinte: alguém tem um demônio no corpo, vem alguém preparado, um padre, sei lá, e expulsa do corpo da pessoa. Isso. O espírito da pessoa estava onde? A primeira pergunta é onde estava o espírito da pessoa. A segunda pergunta, para onde foi esse espírito? O que o espiritismo diz? Que a gente não deve odiar esses espíritos que nos atormentam. A gente tem que buscar entender qual é o problema deles e por que essa ligação. Isso vem de Jesus, esse pensamento de não odiar o inimigo. Mas não os espíritos. Vira como demônio, porque tem existe uma passagem na Bíblia em que ele fala com eles que quem sois vós, né? Eu não sei a palavra certa, é uma legião. Por isso os apóstolos não conseguiam exorcizar, porque não era um só, era uma legião. E ele tirou essa legião e quando eles viram que era Jesus, pediram: ó, não nos mande para o abismo. O que é o abismo? Nos mande para aqueles porcos que estão passando ali. E Jesus compadeceu mesmo, sabendo que eram demônios, e largou aqueles espíritos nos corpos daqueles corpos. Eles se precipitaram na água e morreram todos. Tem história de que o pessoal perguntou para ele por que eles não conseguiram exorcizar Jesus. Jesus falou: pouca fé. Acontece que a gente tem que não somente libertar essa pessoa que está sendo obsidiada por esse espírito ou por essa legião, como também ajudar aquele que está ali provocando isso. Eu não posso libertar um e abandonar esse espírito para ele fazer isso de novo. Eu tenho que buscar recursos espirituais para esse espírito abandonar esse método. Ele precisa ser tratado também, não somente a pessoa que está passando por isso. Lembra do filme do Chico Xavier, que tem a passagem que a irmã dele está sendo possuída? Lá no começo do filme. Eu não assisti esse filme. Não viu? Não. Tem uma cena lá que a irmã dele está sendo possuída e manda chamar ele. Quando ele chega, ela está se contorcendo toda. E aí ele vai no ouvido, tá toda a família na volta, ele vai no ouvido da irmã dele e fala assim: perdoa ela. Perdoa ela. Não sei que lado que ele vai, perdoa ela. Ele vai fazendo carinho. No filme, não sei como é que foi, né? No filme ela vai acalmando o espírito e ir embora. Mas vai como tu falou, ele não brigou, ele conversou, ele entendeu. É alguém que é um problema entre aqueles dois ali. Existe o livre-arbítrio mesmo quando a gente está desencarnado. A gente aqui é livre para fazer qualquer coisa, boa ou ruim. Justamente eu gostaria de perguntar sobre o livre-arbítrio ou o destino. Se existe o livre-arbítrio ou o destino, ou se existir uma questão de lógica, né? Se existir um destino, se uma pessoa está destinada, não pode existir livre-arbítrio. Se a pessoa está destinada a fazer uma coisa, ela não tem livre-arbítrio. Agora, se ela tiver livre-arbítrio para poder escolher, se ela tiver, é uma questão de lógica, entendeu? A lógica diz ou uma coisa ou outra. Se tu está destinado a fazer uma coisa, tu não tem como pensar em não fazer. Tu não tem dor nem culpa. Tu está destinado. Isso é uma questão de lógica, entendeu? Ou é livre-arbítrio ou destino. O que tu me diria, baseado no teu conhecimento, né, na tua lógica, que seria o espiritismo? Funciona no espiritismo um destino, a pessoa está destinada a fazer tal coisa, ou ela tem um livre-arbítrio? Como funciona o espiritismo? Tem o livre-arbítrio, tem coisas que são destinadas. Explico. Deus é justo. E nada passa pela justiça de Deus. Nada. Exatamente. Tudo que tu pode imaginar, que eu posso imaginar, tudo vai ser reparado. Se eu causo um dano grande na vida de alguém, seja um dano físico, seja um dano moral, seja um dano material, que prejudicou a evolução dessa pessoa, em algum momento, ou nessa existência, ou na próxima que virá, eu vou ter que reparar isso aí.
Porque não tem como fugir da justiça de Deus. Então, no Espiritismo, existe o livre-arbítrio, existe o destino, É o karma. e existe uma justiça, né? Ainda tem que ser feita a justiça. A justiça... Não basta que a pessoa venha numa forma, vamos dizer assim, às vezes, o doente, o deficiente, não. O cara ainda tem que reparar, ainda não basta o nível que a pessoa vai ganhar. Mas uma das formas que acontece para essa reparação é exatamente isso que tu falou. É a questão de limitação física, é a questão de perdas, uma existência, a pessoa usou mal os 2 braços e na outra pode vir sem.